Imagens de um cinegrafista amador mostram um momento em que um motorista embriagado invade uma residência. O flagrante aconteceu em março deste ano, no bairro Itopavazinha. Bem birracinha, eu acho. Ninguém ficou ferido, mas por pouco não aconteceu uma tragédia. Já a família de Soraya não teve a mesma sorte. O pai dela foi atropelado na rua 2 de setembro por um motorista que estaria embriagado. Seu Nestor saía do trabalho quando foi atingido em cima da calçada. Segundo a guarda de trânsito, ainda você está em visível estado de embriaguez. Não neguei que eu tinha bebi. Eu vi que eu fiz as coisas erradas. Segundos de imprudência que podem destruir famílias. Foi uma imprudência, eles estavam alcoolizados, não tinham carteira de motorista, né? Pegaram meu pai, infelizmente, em cima da calçada, saindo do trabalho, um senhor, né? Respeitado, trabalhador, e infelizmente ele veio a óbito. A gente sofre até hoje, porque vem relembrando, né? O que chama atenção é que, infelizmente, situações assim são comuns em Blumenau. Segundo dados da Polícia Civil, somente até o mês de agosto deste ano, 208 motoristas foram presos em flagrante por dirigirem embriagados. E se for olhar o número de embriaguez ao volante em que gerou prisão de 2014 para cá no mesmo período, inclusive com grande índice de reincidência, esse número vem aumentando ou mantendo a mesma média, o que mostra que a maioria desses condutores não tem se conscientizado de que dirigir embriagado gera um perigo não só para ele, mas principalmente para os outros usuários do trânsito, como ciclistas, pedestres e outros motoristas. Ou seja, essas pessoas pagam a fiança e depois voltam de novo. O ordenamento penal, ele prevê o direito à fiança para aqueles casos em que o condutor é preso embriagado, o que não deve ser confundido com a impunidade, porque ele continua respondendo pelo crime de embriaguez, sujeito inclusive a uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além das penas administrativas de retenção de veículo, suspensão do seu direito de dirigir. O chefe da Guarda de Trânsito diz que tem intensificado a fiscalização, mas que mesmo assim são registrados flagrantes de imprudências no dia a dia. Há vezes que o condutor sequer recorda que estava dirigindo, outras vezes ele estaciona o veículo na via pública, debaixo de semáforo, e acaba dormindo, pegando no sono, e quando a gente chega para fazer a abordagem, ele diz que nem sabe como chegou até o local. Para o presidente do CETERB, o cenário só vai mudar com a conscientização. Os acidentes vão se acumulando, acidentes graves, né, com vítimas fatais. Se não houver uma conscientização, a própria comunidade se unir em torno dessa ideia, né, nós vamos continuar tendo sérios problemas. Pois é, né? E quantas famílias perderam seus entes queridos por causa da imprudência de motoristas embriagados? Mas o que chama mesmo a atenção é que de 208 motoristas presos, sabe quantos continuam no presídio regional de Blumenau? Apenas um. Eu conversei com o promotor Rodrigo Cunha, do Ministério Público, e ele traz mais informações sobre essa situação. Por que as pessoas não ficam presas? Acompanhe. A pena do crime de embriaguez ao volante é uma pena considerada, é um delito considerado pequeno, digamos assim, não existe a previsão do tamanho da pena que ele possui, não existe a previsão para se manter de uma forma, digamos, tranquila, assim, a prisão preventiva, mas o sujeito responde por um processo criminal, vai ser encaminhado para a delegacia, vai ter que pagar a fiança, depois vai responder um processo criminal, e além do que, o que é mais grave ainda, ele, quando dirige embriagado, ele assume o risco de produzir até condutas mais graves, que pode vir a responder aí por alguma conduta dolosa, daí com uma pena bastante maior e com a capacidade daí de ficar preso. Nós temos famílias aí que perderam seus entes queridos por pessoas que dirigiram embriagadas, e esses culpados também ainda não estão presos. Por quê? Nós temos aí vai depender bastante do caso concreto, mas em se tratando de réu solto, aí, dependendo do crime, ele não é julgado de uma forma bastante rápida, vai demorar um pouquinho, mas ao final vai ser analisado e vai ser feita a justiça que a lei permite para o caso concreto.
Nós temos que primeiro trabalhar com uma conscientização, que hoje, para quem dirige embriagado, já existe uma consequência bastante efetiva, digamos assim. Existe um crime, existe um limite muito baixo de consumo de álcool para dirigir, então sofre realmente uma penalização bastante grande de ser preso em flagrante e, se for reincidente, poder até ficar preso por essa conduta. Agora, para casos mais graves, aí nós temos que a legislação com o homicídio culposo em veículo automotor é uma pena extremamente baixa e mas a pessoa corre o risco, como eu já disse, de realmente trazer um dolo eventual e responder por crimes mais graves. E aí sim se trazer uma punição bastante efetiva para quem comete um fato grave na direção de veículo automotor, como com qualquer outra, o carro se reveste como qualquer outra arma para se praticar um crime de homicídio, por exemplo, de homicídio ou de lesão corporal. Aí existe uma pena um pouquinho maior e é um processo um pouco mais complicado quando se trabalha com dolo eventual, mas às vezes até a questão, existe alguns casos aqui que vai para júri popular, que está se pedindo que vá para júri popular, então demora um pouquinho, mas realmente em determinado momento vai se efetivar esse julgamento. A legislação no Brasil não precisa mudar? Porque, por exemplo, alguns crimes aqui são enquadrados, tem penas, por exemplo, igual a... O crime de homicídio praticado com veículo automotor é uma pena realmente alta se comparado, digamos assim, com o homicídio culposo. Ela é uma pena significativa, mas tratando-se com um sujeito embriagado, ela realmente tem o nosso código, tem às vezes como feita a comparação um pouco patrimonialista, e a pena poderia ser um pouco mais expressiva.